O variograma ele é um gráfico, é uma tabela e é um modelo. À medida que a gente vai desenvolvendo, né, o conceito, ele chega na forma final, que é a forma de um modelo. E, em regra geral, o que é que ele mede? Ele mede a variância, que é uma medida, né, de dispersão, dos valores do atributo que você está analisando, quando você considera as amostras distantes de um determinado valor, que a gente vai usar a notação H, né, e que a gente chama de lag, ou passo. Né? Então, o princípio assim, básico da geoestatística é que essa variância ela é pequena quando as amostras estão próximas espacialmente. E à medida que você vai fazendo essa comparação, né, a dispersão entre o valor do atributo na amostra 1 com a amostra J, e você vai aumentando essa distância, essa variância tende a aumentar, podendo chegar num máximo que é considerado como a variância do depósito. Ou não, ela tem uma tendência de crescimento, mesmo que seja pequeno. Então a gente vai ver vários casos, dependendo da amostra, né, dependendo do atributo. E o variograma já em si, ele ajuda você a interpretar o comportamento daquele atributo no domínio espacial que você está considerando. A forma básica de você construir o variograma experimental, né, ou o variograma empírico, é você fazer uma tabela onde você compara uma medida numa posição que a gente convenciona de chamar de cauda, né, e outra que você chama, né, de o objetivo. E essa diferença é que você vai acumulando para uma determinada classe de distância, você vai calcular uma média dos valores e vai ser o valor do variograma para aquele H, né, para aquela classe de distância. Eu falei objetivo, na verdade cabeça, né? Eu tenho um nome em inglês que é head e tail. A gente acaba usando mais o jargão em inglês do que assim como o passo, né, a gente fala leg. Quando você faz isso para múltiplos, né, de H, para diferentes passos, você vai aumentando os passos e você vai vendo que essa variância ela vai aumentando até que pode chegar no limite, que é o que eu comentei, né, a variância do depósito. Então chega naquilo que a gente chama de patamar. E se vocês observarem aí no gráfico, né, o gráfico ele não é contínuo a partir da origem, ele começa já a partir, mesmo próximo de zero, ele não começa em zero, né, ele já começa a partir de um valor ali que está marcado como sendo C0, que é a notação effect, né, efeito de Pepito, que é uma variação, na verdade, que depende da amostragem, depende do tipo de atributo que você está medindo. Não. E essa distância a partir do qual o variograma se estabiliza, a gente chama de range, né, alcance. Então esses três parâmetros são os parâmetros principais de um variograma. O efeito de Pepita, o patamar, que eu gosto de chamar patamar total, porque alguns livros eles separam
o que seria o patamar do efeito de Pepita. Aí o patamar está englobando, né, o C0, né? O C contém o C0. Mas em alguns livros, o C é só aquele pedacinho que vai do C0 até o topo do gráfico. Então, o C mais C0 é que seria o patamar total, né? No Gestat, o C, o patamar total, ele engloba o C0, né? Então, é bom vocês terem consciência disso, porque, às vezes, dependendo do autor, existe essa diferença de decompor, né, o patamar total em C e C0, ou considerar o C já sendo tudo. Mas isso é apenas um detalhe técnico. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação, né, bem simplificada, e talvez vocês perguntem por que chama de variograma, né? Variograma é isso, grama é medir, né? Uma palavra grega que quer dizer medir. Vario é a variância, então a medida da variância. E também eles usam o termo semivariograma, né? É a mesma coisa. Por que usa semivariograma? Porque na fórmula estatística tem lá um meio. E o motivo desse meio é para depois você ter uma fórmula comum onde você relaciona o variograma com o covariograma. Tá? Então é uma coisa só técnica, não tem nenhum mistério aí escondido, não. Apenas uma coisa técnica. E o variograma omnidirecional significa que você não está levando em conta o ângulo da direção. Você está levando só a distância. Mas no trabalho de campo, no trabalho de análise geoestatística, trabalho profissional, você normalmente leva em conta a direção. Porque, em geral, todos os fenômenos espaciais são anisotrópicos, ou seja, eles têm comportamento diferente dependendo da direção ou do movimento, né? E o omnidirecional você considera como sendo isotrópico, por isso você só considera a distância, não considera o ângulo. Para simplificação, no nosso estudo, a gente vai trabalhar sempre como omnidirecional, mas aqueles que vierem depois aprofundar o uso da geoestatística vão logo ver que precisa trabalhar, na verdade, com cada direção, o variograma ser calculado para cada. Uma outra coisa também que a gente não vai ver é que, normalmente, nos estudos, você trabalha com vários atributos ao mesmo tempo, né? Ele é multivariado. Aqui a gente está, na verdade, trabalhando com um atributo só, né? A prova de vocês, cada um vai analisar um atributo, né? Mas, de uma maneira geral, você, além de analisar várias direções, você também analisa vários atributos ao mesmo tempo, tá bom? Então, essa é apenas um pequeno vídeo, só para dar um toque mais pessoal aí ao conceito de variograma e chamar a atenção para vocês da importância desse conceito no curso. Obrigado e até a próxima.